um criado que ia acompanhar a família para ser ele a enterrá-los. Portanto, leva paz ou ombros. Tudo isto feito em pedra. E, portanto, se o rei de Castelo os mandasse matar, o Egas Muniz queria que fosse um criado seu a enterrá-lo e não um estranho. Esta lenda, dizem os historiadores que aconteceu mesmo, outros dizem que não aconteceu. Mas o professor Matoso chama-nos a atenção para uma coisa importantíssima. É que durante aquela época as pessoas, quer fosse verdade ou mentira, acreditaram. Portanto, naquela época estas atitudes faziam sentido. Agora vocês vejam, se alguém acreditava que o primeiro-ministro, como não pôde cumprir as promessas eleitorais, foi-se apresentar na cadeia com a mulher e os filhos para dizer: prendam-me porque eu não pude cumprir a minha palavra. Nós sabemos que isso era impossível. Se alguém dissesse isso, largava tudo à gargalhada, não é? Mas na Idade Média isto tinha lógica. Era uma coisa credível, não é? Então o professor diz, aprende-se mais, percebe-se mais o que é que era a vida e a mentalidade no tempo dos castelos, por uma coisa que pode ser uma lenda, do que estar a explicar isto por um texto informativo. Qual é o seu poema favorito? Isso tem muitos, mas o maior poeta para mim é o Luís de Camões, não é? E depois temos muitos bons poetas, mas ao Camões ninguém chegou aos calcanhares. Agora vocês já estão na idade de se apaixonar. Há muitos poetas que escrevem sobre o amor, quase todos os poetas já escrevem sobre o amor, mas o Luís de Camões fez este poema: o amor é fogo que arde sem se ver. Depois de dizer isto, quase não vale a pena fazer mais poemas, não é? Porque está tudo dito. Então até acho graça quando a minha filha andava, creio que no 7º ano, 7º, 8º, chegou a casa e disse: mamãe, ela não era assim muito dada a leituras, não é, a poesia. Olha, por acaso hoje o professor leu um poema do Camões que eu por acaso até gostei. E eu comecei: ó, o amor é fogo que arde sem se ver. Como é que ela nem sabe? Eu disse: pois, como é que não havia de saber? Porque isso, quer dizer, aí está tudo, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é um não querer mais que vem querer. Portanto, está ali tudo dito. Os outros todos só pegaram isto e disseram de outra maneira. Quando você faz isso, o que é que sente? Tem que sentir o que está nos livros. Se estiver a falar de comida, por exemplo, deve ter fome. Portanto, se estivermos a falar de um lanche ótimo com fatias de pão torrado com manteiga e bolos de chocolate ou sei lá, biscoitos de manteiga ou de canela ou de uma coisa que a Isabel gosta, eu não gosto especialmente, de coco, aquilo tem que nos dar vontade de ir comer alguma coisa. Se não é porque a descrição não está bem feita. Se é uma cena cómica, deve-nos dar vontade de rir. Se é uma cena triste, devemos ficar comovidas, embora nós fugimos um pouco às cenas tristes, porque achamos que a vida já se encarrega de nos chatear o suficiente. E, portanto, na nossa ficção, de uma maneira geral, as coisas acabam bem. Há aqui um livro, não está cá, Aventura no Algarve. A Aventura no Algarve, nós tínhamos combinado que o jardineiro simpático, para entrar na história, morria. Era morto pelos bandidos. Quando chegou a altura de o matar, eu disse à Isabel: que eu não, já me afeiçoei tanto ao jardineiro, não consigo matá-lo. E ela disse: nem eu. Então ainda bem, ótimo, salva-se no último minuto. Mas há uma morte que tivemos que fazer na coleção Viagens no Tempo, que eu não sei se tem cá. Acho que há uma Sim. deve ser. Desta coleção, sim. Desta coleção é aqui Viagem ao Tempo dos Castelos. Quem lê este livro encontra cá o Egas Muniz e toda essa cena. Além de outras coisas, não é? Por exemplo, este livro foi feito para um mergulho no tempo do Condado Portucalense, para conhecerem um castelo, para conhecerem, participarem numa caçada, para depois terem que fugir para uma aldeia de servos da gleba, que eram os servos que pertenciam à terra, não é? Se o senhor vendesse a quinta, vendia às pessoas que lá trabalhavam, para verem como é que eles trabalhavam. E tem também aqui depois a parte em que chega o Dom Lourenço, que era o filho do Egas Muniz, com a notícia de que a batalha de São Mamede está a ganhar. E portanto aqui assim, quem viajar por aqui viaja pela história de Portugal. É um livro que nós fizemos com muito gosto, mas tem aqui uma coisa que só pus cá devido a um facto real que aconteceu no século XX. Vocês todos sabem que temos a língua presa à boca por uma pele. Se meterem o dedo na boca, lá está essa pele que se chama freio, não é? Se o freio normalmente só vai até aqui, por isso é que podemos falar. Porque se o freio viesse até à ponta da língua,
Não podíamos falar. Não é? Há crianças, extraordinariamente, raramente, mas há crianças que nascem com o freio da língua até aqui. E agora é muito fácil resolver. Faz-se uma anestesiazinha, dá-se um corte e fica tudo bem. Mas no tempo dos castelos, uma criança que nascesse com uma coisa diferente era considerada um castigo de Deus. E se era um castigo de Deus é porque os pais tinham feito qualquer coisa horrível que não se sabia, mesmo que fossem excelentes pessoas. Portanto, ter um filho com uma coisa diferente era uma vergonha para a família. E então, no século XX, eu conheci um menino, o meu pai era médico, o meu avô também era médico, temos muitos médicos na família, e uma criança, filha dos amigos, nasceu assim, e ele disse, não faz mal, leve-o amanhã ao meu consultório que eu trato disso. E nessa altura é que houve esta conversa, olha, se este tem nascido, coitadinho, se tem nascido noutro tempo, era considerado maldito e uma maldição para a família toda. Portanto, naquele livro, vão encontrar na aldeia dos Servos da Gleba uma família muito pobre, um dos filhos não consegue falar por causa disso, então é muito maltratado, e os viajantes no tempo vão cortar o freio da língua. Portanto, também mesmo para ir para outras épocas da história, compomos com coisas de agora, não é? Depois, há um livro do Brasil, que não está ali, em que nós pusemos uma personagem que está a tuberculose. E a tuberculose no século XIX não tinha cura. Portanto, gostaríamos de poupar a vida àquela personagem, mas depois de termos conduzido a história até àquele ponto, teve mesmo que morrer com muita pena nossa. Qual foi o primeiro livro que você escreveu? Foi uma da coleção Uma Aventura, foi um livro. Está aqui, olha, o dia do terremoto. Vocês sabem quando foi o terremoto? Espero. Sim. Quando foi? 1755. E o dia do mês? Novembro de 1755. Sabem o que é que aconteceu? Sabem tudo? Portanto, a cidade de Lisboa ficou a cidade de Lisboa ficou praticamente destruída. E houve um tsunami. Depois do Rio Tejo levantou-se uma onda gigantesca que engoliu as pessoas. Portanto, quando aquilo tudo começou a tremer, e as casas a cair, e as igrejas, e isso tudo, que era a hora da missa, eram 9 da manhã, as pessoas todas a fugir para o pé do rio, porque pensavam que ali, como não estavam construções, que iam safar-se. Então o rio começou a desaparecer. O rio começou a desaparecer, e as pessoas foram-se chegando mais à beira, viu o rio a desaparecer, que é isto, é o fim do mundo, já cheira a enxofre. E então de repente o rio voltou todo outra vez, com uma onda de 15 metros de altura, e engoliu aquela gente toda. Foi uma coisa horrorosa. Neste livro, isto a propósito do que é que sentimos quando estamos a escrever, neste livro eu e a Isabel fizemos uma grande pesquisa para poder contar a história de uma forma emocionante, mas com coisas reais. Eu olhava para a Isabel e via ela estar pálida, não é? Disse, caramba, estamos em Lisboa, e os cientistas disseram sempre que isto se podia repetir. Agora já estávamos, olha, se fosse agora estar ali aqueles coraçõezinhos a abanar, será que é o vento que vem ali por uma frixa, ou será que a casa já está a abanar? Porquê é que tínhamos também tanto medo? Em 1969 houve um terremoto em Lisboa, podia ter destruído a cidade, mas não morreu ninguém. Mas eu já era casada e estava até grávida, estava sozinha em casa, o meu marido estava em África. Estava sozinha em casa e tinha-me deitado muito tarde porque estava a estudar. Aquilo foi por volta das 3 da manhã. Não sei se há algum professor daqui que viveu esse terremoto. E então, por volta das 3 da manhã, eu parei de estudar e fui-me deitar, mas estava completamente acordada, não é? Porque tinha acabado de me deitar e começo a ouvir uma coisa que eu espero nunca mais ouvir na minha vida, que é um rombo. Que é isto a esta hora? Serão obras a esta hora da noite? Porque a terra ronca primeiro. E depois a cidade começou a dançar, o prédio começou a abanar, isso, vou morrer, levantei-me a correr, e como dizem que a última parte, é verdade, a gente vê quando as casas caem, a última parte que cai é a estrutura, não é? A estrutura, portanto, se caísse tudo, esta estrutura, este bocadinho ficava, eu fui para a porta da casa de banho pôr-me assim, a pensar, quando cair o teto, eu salvo. Simplesmente, isso era quando as casas antigas tinham paredes muito grossas. Aquilo dava abrigo. Agora, as nossas casas, isso que é que eu estou aqui a fazer, feita parva, ainda por cima com uma barriga que sai daqui, quando cair o teto, eu também vou morrer, não é?
E então fui a correr para a varanda noutra ideia, porque aquilo agarrou com tal violência que eu não tinha dúvida que ia morrer. Fui para a varanda e disse, eu não quero ficar soterrada, quando o prédio cair eu vou logo na frente, não é? Portanto, aquilo foi bam, 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 bam. Depois começou a diminuir, parece que não morre, parece que não morre. Quando eu joguei, parece que já nos safámos, começa aquilo tudo a tremer outra vez. Eu espero que vocês nunca saibam o que isto é, porque é realmente aterrorizante. E depois parou. Então só se ouviam gritos, não é? As pessoas do prédio chamarem umas pelas outras, sabiam que eu estava sozinha, que estava grávida, batiam à porta, está bem, sente-se bem, venha para o pé de nós, santo Deus, vamos morrer, vamos para a rua, ficamos aqui, vamos fugir para onde, tá? E então depois aconteceram coisas cómicas, não é? Um vizinho do prédio em frente, devia estar ela a tomar banho, ou estaria a dormir todo nu, fugiu porta-fora, eu moro no 9º andar, não valia a pena tentar fugir para a rua, não é? Porque quando lá chegasse abaixo, então se o prédio caísse, é que eu ficava feita em picadinho. Mas quem estava no resto do chão saiu para a rua. Ele saiu para a rua e estava todo nu, a única coisa que ele se lembrou de levar, quando ia sair na porta fora, foi levar o capacho, onde se limpam os pés, não é? Aquele tapetinho de limpar os pés. Portanto, levou o capacho, mas enquanto os prédios tremeram, ninguém reparou em nada, estava toda a gente com medo de morrer. Quando aquilo terminou, e olha, as pessoas olharam umas para as outras, lá estava ele todo nu, em cima de um tapetinho. Mas quer dizer, é uma coisa que eu nunca mais, durante muito tempo, ainda hoje, às vezes olho, às vezes em casa, porque Lisboa está sempre com isto e tal. Às vezes olho, parece-me que o candeeiro está a mexer ligeiramente. E já a minha casa já tremeu mais vezes, mas nunca assim, não é? Assim, um ligeiro tremor que assusta e depois passa. Já apanhei vários pequenos terremotos. Portanto, eu sei como é, eu posso descrever os terremotos, sei como é só. Pois as descrições de Lisboa a cair, isso já, graças a Deus, não sei. Mas não sei porque é que fui ao terremoto, foi por causa do Brasil, assim. Portanto, este terremoto assustou. Depois fomos falar com um cientista, ficámos contentíssimos. Então, o professor, ficámos tão incomodadas, fomos falar com um professor que se chama Galupim de Carvalho, é um cientista, e dizer, diga-nos lá, porque os cientistas sempre disseram que esse terremoto se ia repetir 200 anos depois, e já passou, 1755. Portanto, em 1955, isso eu era pequenina, portanto, não fui, mas muita gente foi para a igreja rezar e pedir que não houvesse outro terremoto, porque estavam a pensar que no dia 1 de novembro, que era mesmo 200 anos exatos, no dia 1 de novembro de 1955, que ia acontecer a mesma coisa, e não aconteceu nada. Mas fomos falar com o Galupim e ele disse, não, agora já repensamos a coisa, pode haver outros terremotos, mas um com aquele tamanho, com aquela grandiosidade, não é 200 anos, são 2000 anos. Já cá não estarei para ver, e vocês provavelmente também não. A não ser que se descubra a maneira, a imortalidade. Portanto, o que mais lhes posso dizer? Olha, quem gosta de história, está aqui um livro, também não sei se é na biblioteca, mas que tem muita informação sobre o Império Romano. Fiquei muito admirada, eu como professora de história sei muito, mas não sei tudo, não é? Quando li muita coisa, e a Isabel também, sobre o Império Romano, para podermos fazer este livro, descobri que a vida no tempo do Império Romano era mais parecida com a que temos hoje do que era no tempo dos castelos, do que era até no tempo da minha avó, que era até no tempo em que eu era pequena. A vida no Império Romano era muito parecida com a que temos hoje. E até faziam coisas que agora evidentemente já não se faz. Por exemplo, sabem o que é um gladiador? Sim. Sabem que a luta dos gladiadores era de morte? Sim. Era até à morte. Há coisas que eu também julguei por aí simplesmente que era até à morte. Depois eu já tinha visto no cinema que às vezes a pessoa que estava vencedora perguntava ao público, mato ou não mato? E no cinema a resposta é dada assim, salva-lhe a vida, mato. Mas não é verdade. Vamos ver aos documentos. Como é que eram as lutas dos gladiadores? Eram dois homens que iam lutar em frente de uma arena, não é? E quando um já estava vencedor e o outro no chão ferido e, portanto, já incapaz de se levantar, ele perguntava de facto sempre ao público se o matava ou se lhe poupava a vida. Toda a gente levava um lenço branco no bolso. Se
Se achavam que devia poupar a vida, assinavam com o lenço branco. Se achavam que era para matar, gritavam mata, mata e fechavam a mão. E era assim. Mas, agora isso então é que foi a novidade total para mim. Treinar gladiadores ficava muito caro.